O assunto de hoje é imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis. Sabe aquela compra e venda de imóveis? Aquela permuta, você paga o imposto sobre a transmissão inter vivos de imóveis. A incidência do imposto recai sobre a compra e venda, arrematação em leilão, permuta, sobre a dação em pagamento, sobre a arrematação, a adjudicação, usufruto, ou excesso oneroso de transmissão de bens. Por exemplo, numa separação, num divórcio, ou numa sucessão, quando alguém fica com uma parte a mais na transmissão e se cobra por isso, né? Pois bem, então observe o seguinte, num divórcio, se na partilha dos bens, um do cônjuge ficou com uma parte maior que a legalmente determinada, ele vai pagar o ITBI se for imóvel, gente, tem que ser imóveis. O ITBI só incide sobre bens imóveis. Então, observem bem, se de repente você que era casado no comunhão parcial de bens, que 50% pertence ao casal, a cada um dos cônjuges. Na hora da partilha, uma da parte resolveu deixar o imóvel somente para um dos cônjuges e se cobrar alguma coisa, é oneroso, vai pagar o ITBI. Se não paga nada, se deu gratuitamente, vai pagar o ITCMD. Então, observe bem, um casal tem um imóvel que vale R$500 mil. Pelo regime de bens de casamento, digamos que cabe a cada um na partilha a metade do bem, 250 mil para cada um. Se de repente o marido resolve deixar o imóvel para a esposa, 100% daquele imóvel para a esposa, o que aconteceu aí? Uma transmissão de um bem imóvel. Se for oneroso, é caso de incidência do ITBI. Neste caso, se naquele valor, a parte dele, ele cobrou algum valor, então é oneroso, vai pagar o ITBI. Se ele não cobra nada, vai pagar o ITCMD. Observe bem que tem que analisar a alíquota que é de incidência. No caso do ITBI, a alíquota deste imposto é 3%. Observe bem, gente, o excesso na meação. Excesso na meação significa o seguinte: vai depender do regime de casamento. No regime parcial de casamento, onde 50% numa separação, num divórcio, fica para cada um dos cônjuges, o que ficar a mais para uma das partes vai sofrer a incidência do ITBI. Observando, gente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imóvel. Dinheiro não é imóvel, veículo não é imóvel, os objetos da casa não é imóvel, tá? Então é sobre a propriedade, é sobre o imóvel. Então, se aquele imóvel que era dos dois, de repente uma das partes resolve passar para o outro, se for onerosa essa transmissão, vai cobrar o ITBI, vai pagar 3%. Se for gratuita, aí vai ser objeto lá do ITCMD, que é o imposto sobre a transmissão, neste caso, doação. Aí tem que se observar qual é a alíquota que vai se pagar se for uma doação ou se for onerosa, que aí, dependendo do planejamento tributário, você verifica se é mais interessante doar ou se é mais interessante ser oneroso. Aí é que resolve. Observe bem, esse é um fato gerador da incidência do ITBI. A compra e venda, no caso, é o valor estipulado, né? A base de cálculo é o valor estipulado lá no contrato de compra e venda. A alíquota 3% sobre aquele valor de negociação. No caso de leilão, né, que é imóveis que você arremata em leilão, é o valor da arrematação. Então você vai pagar sobre, se o imóvel lá, no leilão, você arrematou
por 300 mil, esse vai ser o valor da base de cálculo do ITBI. E no caso do usufruto, né, dos direitos reais, no Distrito Federal, 70% corresponde aos direitos reais, que é o caso usufruto, né, um exemplo, e 30% é o valor da nua propriedade, que seria o do terreno, né, só aquela parte do terreno. Também tem que observar que quando você estabelece um usufruto, você paga o ITBI. Porém, quando retorna a propriedade ao nu proprietário, tem a isenção do imposto do ITBI. Quem é o contribuinte do ITBI? No caso, é o adquirente do imóvel, né? Responde solidariamente o vendedor, porém o contribuinte, aquele que é responsável pelo pagamento, aquele que deve pagar o imposto, é o adquirente daquele imóvel, é o usufrutuário, é quem está adquirindo aquele imóvel, é que é o contribuinte. Então, os casos de não incidência são aqueles previstos na Constituição Federal, que é o mesmo para vários impostos sobre patrimônio, né? No caso, a transmissão de bens dos entes tributantes entre si, né? De União, Estados, município, Distrito Federal, quando eles transferem o imóvel de uma propriedade para o outro, não incide o ITBI, né? Também não incide o ITBI na transferência do imóvel para pessoa jurídica em realização de capital. O que significa isso? Quando você tem uma empresa, constitui um capital para aquela empresa executar as suas atividades. Então, digamos que você vai abrir uma empresa e tem um imóvel que você quer uma loja que era de sua propriedade particular e que você resolve transferir para a empresa pessoa jurídica. Neste caso, quando você, sócio, transfere uma propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica para a formação e realização do capital social, não precisa pagar o ITBI, em realização de capital. Observe bem, se você tem um imóvel no valor de R$100 mil, uma loja de R$100 mil, você transfere essa loja para a pessoa jurídica na constituição da empresa, você não vai pagar o ITBI. A não incidência do ITBI na transferência de imóvel à pessoa jurídica em realização de capital tem que observar o valor do capital a integralizar. Digamos que você formou uma empresa com capital social de R$1 milhão, vou colocar grande já, de R$1 milhão. Se você tem um capital de R$1 milhão e na realidade você entrou com parte em dinheiro, 50 mil, 100 mil em dinheiros, e depois você tem uma loja que vai ser que vai ser o estabelecimento da empresa, e essa loja vale 500 mil, beleza, seu capital social é R$1 milhão, você entrou com uma loja que vale 500 mil e o restante em dinheiro. Ok, você está integralizando aquele capital por meio de um imóvel e neste caso não há incidência do ITBI. Porém, se sua empresa, você vai abrir uma pequena empresa e o capital social dela é R$100 mil. Digamos que você abre uma empresa para fornecer marmitas para as lojas, para quem quer que seja. Abrir uma lojinha de entrega de marmitas, comida pronta, e você tem um capital social da empresa de R$100 mil. Agora você quer transferir um imóvel, fala assim, não, agora eu vou transferir para a minha empresa um imóvel, uma fazenda que vale 2 milhões como integralização de capital. Você acha que é razoável uma empresa que o capital social dela é R$100 mil, que fornece quentinhas para a região, receber como integralização de capital uma fazenda ou um imóvel de 2 milhões? Será que isso é imune pela Constituição? Será que foi essa ideia que a Constituição previu?
Então tem que se observar, tem que ser razoável nessa questão da integralização do capital social. O capital social da empresa é 100 mil, você não pode integralizar um capital a mais que isso, mais de 100 mil reais. Agora, é claro, se você vai crescendo com o tempo, você iniciou uma empresa com 100 mil reais, daí um ano ela está valendo 150 mil, vai crescendo e tal. Tem que ponderar e ser razoável nessa questão da integralização do capital na realização do capital social. Você tem que ver o capital a integralizar, o que falta, né, o patrimônio da empresa, né, com aquilo que ela começou e o que vai ser acrescentado. Então, na realização de capital, não incide o ITBI. O que não incide também sobre a fusão de empresas. Quando duas empresas se juntam, elas vão fundir, vão se tornar uma única empresa. Neste caso, quando transfere o patrimônio de uma empresa para uma outra empresa nova, as anteriores deixam de existir e aí cria-se uma outra. Elas fundiram formando uma outra empresa. Neste caso, também não incide o ITBI. Incorporação. A parte do patrimônio da empresa foi incorporada a uma terceira. Existe a empresa X, a empresa Y. Parte do patrimônio da empresa X vai ser transferido para a empresa Y. Então, ela incorporou, ela juntou uma parte da outra empresa. Neste caso, não há o pagamento do ITBI, porque não há incidência sobre essa operação. Então, não incide sobre a fusão, extinção de empresa, incorporação de empresas. Este caso, são todos imunes ao ITBI. Tem que observar o seguinte, exceto quando essa empresa tem por objeto a atividade preponderância de transferência de imóveis, locação de imóveis. Então, observe bem, se a sua receita operacional, se você é uma imobiliária e o seu objeto social é a transferência, compra e venda de imóveis, obviamente que a aquisição, a transferência de um imóvel vai incidir o imposto. Por quê? Porque a sua atividade preponderante é a compra e venda de imóvel, é a locação de imóveis. Para não se ter a incidência do ITBI, a atividade preponderante da empresa não pode ser compra e venda de imóveis ou locação de imóveis. Então, digamos, você é uma empresa que é uma imobiliária que compra imóveis. A sua receita operacional, a sua principal fonte de receita advém daquela compra e venda daqueles imóveis, de locação de imóveis. Neste caso, vai ter que pagar o ITBI, não é caso de não incidência do ITBI. É não incidência do ITBI quando você tem outra atividade que não seja compra e venda de imóvel e você vai incorporar aquele imóvel ao seu patrimônio para poder movimentar a sua empresa, fazer crescer a sua empresa. Aí sim, neste caso, não há. Considera essa atividade preponderante quando a sua atividade operacional, sua receita operacional, for superior a 50%. Se a sua atividade advém de compra e venda de imóveis, locação de imóveis, a sua receita operacional for superior a 50%, neste caso terá que pagar o ITBI. É responsável pelo pagamento do ITBI o adquirente daquele bem pelos impostos referentes ao passado daquele imóvel. Então, é necessário você ter também uma certidão negativa quando você transfere o imóvel para saber se existe alguma dívida tributária que recaia sobre aquele imóvel. Porque se você não tiver a certidão negativa, você vai responder por todos os tributos que incidiram sobre aquele imóvel por ocasião da transferência. Os tabeliães também são solidariamente responsáveis pelo não pagamento ou pagamento errôneo.
O tabelião, quando ele vai registrar o imóvel, ele precisa averiguar se aquele valor do ITBI é o valor correto a ser pago. Porque se ele não observar isso, ele vai ser um responsável solidário pelo aquele pagamento daquele imposto. Observe bem, tem que analisar que o proprietário do imóvel é considerada a transferência quando registra aquele imóvel no cartório de imóveis. Enquanto não for feito o registro no cartório de imóvel, não há que se falar em transferência intervivos de imóveis. Porque um contrato de compra, um contrato de gaveta, aquele contrato que você faz entre as pessoas e não registra aquela operação, não é considerado fato gerador do imposto sobre a transmissão intervivos de imóveis, porque é necessário que seja feito o registro no cartório de imóveis, pois somente com o registro no cartório de imóveis é que se caracteriza a transferência daquele imóvel. A dação em pagamento significa dizer o seguinte: você vai transferir o imóvel para pagar uma dívida. Não é uma compra e venda, naquela situação de compra e venda, você está transferindo a propriedade, compra e venda, você aceitou o preço, pagou. É uma dação em pagamento. Resumindo a história, a dação em pagamento é uma transferência de imóvel, mas o que diferencia da compra e venda é porque na dação em pagamento você doa aquele imóvel para quitar uma dívida. Você doou por um motivo qualquer. O exemplo é dação em pagamento. Você está dando aquele imóvel para pagar uma dívida. Então, digamos o seguinte: eu tenho uma dívida com uma amiga, entendeu? E não estou conseguindo pagar em espécie. Só que eu tenho uma loja e vou pagar no lugar da minha dívida. Neste caso, eu acerto com ela: fulana, olha, eu estou te devendo 120 mil reais, eu não tenho dinheiro agora para te pagar, mas eu tenho uma loja que ela vale 120 mil reais. Você quer essa loja em troca do pagamento em espécie? Ela aceita. Essa operação é uma dação em pagamento. Eu vou dar o meu imóvel, a minha loja, para pagar uma dívida que eu tenho com a outra pessoa. Então, nesta operação, eu vou transferir a minha loja para outra pessoa. Então, ao transferir a minha loja para a minha amiga que eu estou devendo, é uma dação em pagamento e é fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Resumindo a história, toda vez que você transfere o imóvel, sobre várias hipóteses que se dá, compra e venda, dação em pagamento, arrematação em leilão, usufruto, há incidência do ITBI. Esta aula, então, é um breve resumo sobre a incidência do ITBI, passando pelas hipóteses de incidência, quando é que ocorre a transferência do imóvel é só imóvel, não recai na transmissão de bens que não sejam imóveis, por exemplo, veículos, objetos de casa, não configura hipótese de incidência do ITBI. Usufruto, a base de cálculo, que é o valor venal, ou seja, o valor de venda daquele imóvel. A alíquota é 3%. O que é a alíquota? Um percentual que vai incidir sobre o valor de venda, sobre a base de cálculo, e você vai pagar a título de ITBI. Não se paga ITBI no capital da pessoa jurídica em realização de capital. Quando integra aquele imóvel ao capital da empresa, não se paga, não incide o imposto, não incide nas mesmas hipóteses de imunidade previstas na Constituição, que é o caso das pessoas, os entes tributantes. O imposto é de competência dos municípios, lembrando que o Distrito Federal também cabe instituir os impostos sobre os municípios, então acaba que o ITBI é de competência tanto dos municípios quanto do Distrito Federal. E qual é o município que vai cobrar este imposto? É o da situação dos bens. O que quer dizer isso? É a localização do bem, é onde o imóvel está localizado. Digamos o seguinte:
Eu vou dar um exemplo do estado de Goiás, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. Então, aqui no Distrito Federal, o ITBI é do Distrito Federal. Não importa se o imóvel está localizado em Brasília, na Ceilândia, na Samambaia, no Recanto das Emas, no Lago Sul, onde quer que seja. Agora, digamos, no Goiás, se o imóvel está localizado em Anápolis, então o ITBI vai ser devido ao município de Anápolis. Se aquele imóvel está localizado em Goiânia, então o ITBI deverá ser recolhido ao município de Goiânia. Então é necessário, é importante saber que o ente, o sujeito ativo, aquele que vai recolher aquele imposto, é onde está localizado aquele imóvel. No Distrito Federal não tem esse problema, não é dividido em municípios, então todos os imóveis aqui estabelecidos, quando se transfere, é devido ao Distrito Federal. Nos outros estados, tem que observar a localização, a situação do bem. Onde ele estiver situado, é aquele município que vai ter direito a receber aquele imposto. É para aquele município que você deve pagar o imposto sobre a transmissão inter vivo de imóveis.